Meu Deus do céu! Esperança caiu de joelhos na terra seca, as lágrimas misturando com o pó. O papel tremia em suas mãos. Era a escritura da terra no nome dela. Tu merece esse chão, mulher, disse João Caboclo. Tu plantou amor onde só tinha espinho. Ali mesmo onde chegou quebrada, vendida que nem gado, agora era dona. O mandacaru floriu, sinal de chuva, e ela sorriu, sabendo que a vida demora, mas sempre chega. O sol estava rachando o chão da feira de Canudos, quando seu Genésio arrastou a filha pela mão, que nem quem leva gado pro curral. A poeira subia dos pés descalços, e o povo já cochichava pelos cantos. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Esperança caminhava de cabeça baixa, o vestido surrado tremulando no vento seco, tentando esconder a vergonha que queimava mais que o sol do meio-dia. Eita peste, Genésio! Tu vai mesmo fazer isso com a menina? Perguntou Dona Zefinha, a vendedora, de queijo, balançando a cabeça. Mas o homem nem respondeu. Os olhos dele estavam duros que nem pedra de rio, e a boca apertada como quem engoliu mandacaru. A seca tinha sido braba naquele ano. 3 anos sem chuva direita, a terra rachada que nem couro velho, o açude mais seco que osso de defunto. E quando a fome bate na porta, meu povo, ela não pede licença para entrar. O milho tinha morrido na roça, o feijão nem nasceu, e as cabras estavam magras que só o couro. Seu Genésio devia dinheiro pro coronel, pro dono do armazém. Até pro padre da igreja tinha prometido esmola. Esperança é uma boa menina, trabalhadeira que só. Ele gritava no meio da feira, puxando a moça pelo braço. Cozinha bem, sabe cuidar de casa, é limpa e obediente. Só não deu filho pro marido. A voz dele quebrou um pouco. No final, mas logo endureceu de novo. Mas isso não é culpa de ninguém, é coisa de Deus. Os homens se ajuntaram em volta, uns curiosos, outros interessados de verdade. Esperança sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixava cair. Se chorasse ali na frente de todo mundo, a humilhação ia ser completa. Ela lembrava da conversa que escutou escondida. A mulher que não dá filho não serve pra nada, Genésio. É só peso morto na família. Quanto tu tá pedindo pela moça? Perguntou um velho banguela, passando a mão pela barba rala. 100.000 réis, respondeu seu Genésio, firme. Ela vale isso e muito mais. Olha essas mãos. Nunca souberam o que é preguiça. E é bonita, vocês estão vendo. Esperança fechou os olhos, sentindo o mundo girar. Há 2 anos, quando Zerraldo mandou ela embora de casa porque não engravidava, ela pensou que já tinha tocado o fundo do poço. Mulher que não pare é que nem árvore que não dá fruto, só serve para lenha, ele tinha dito, jogando as medicines trouxas dela no terreiro. Mas agora, sendo vendida que nem saco de farinha na feira, ela descobriu que o poço era mais fundo ainda. 50.000 réis, ofereceu outro homem baixinho e mal encarado. 80, disse um terceiro. Foi aí que apareceu João Caboclo, alto, moreno queimado de sol, com as mãos calejadas de quem conhece o cabo da enxada. Ele não falou nada no primeiro momento, só olhou para a Esperança com aqueles olhos mansos que nem água de cacimba. Não era um olhar de quem estava comprando gado. Era diferente, tinha uma coisa doce ali dentro. 100.000 réis, ele disse baixinho, mas todo mundo escutou. Seu Genésio sorriu pela primeira vez no dia. Negócio fechado, João. Tu não vai se arrepender, ela é... Não precisa falar mais nada, João Caboclo interrompeu, tirando o dinheiro de dentro da camisa. Vamos, moça, ele disse para Esperança estendendo a mão. Teu lugar não é aqui. Esperança olhou para a mão estendida, depois para o pai que já estava contando as notas e depois de novo para aquele homem que parecia diferente dos outros. Tinha alguma coisa nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Parecia cansaço misturado com esperança, solidão misturada com gentileza. João Caboclo é bom homem, cochichou Dona Zefinha no ouvido dela. Viúvo, com 4 filhos pequenos. Precisa de alguém para cuidar da casa. Esperança pegou na mão dele. Era áspera, mas quente e segura. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu como um peso que alguém queria se livrar. Vamos para casa, disse João Caboclo. Simples assim. E foi aí que ela se perguntou. Será que podia chamar aquele lugar desconhecido de casa? Ou... será que casa era só uma palavra que não tinha mais sentido para ela? Só de uma coisa ela tinha certeza. Não podia ser pior que a vida que estava deixando para trás. Ou podia? Antes de continuar essa história emocionante,
coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. A carroça balançava pela estrada de terra batida, levantando uma nuvem de poeira que grudava na pele, que nem segunda pele. Esperança ia calada do lado de João Caboclo, as mãos apertadas no colo, olhando a paisagem seca que se estendia até onde a vista alcançava. O mandacaru estava ali teimoso, resistindo ao sol escaldante. Pelo menos alguém sabia como sobreviver naquele chão. A casa não é grande coisa, disse João Caboclo, quebrando o silêncio que durava desde que saíram da feira. Mas tem teto para se abrigar e parede para se encostar. Os meninos, bem, eles estão meio cabreiros com gente estranha. Esperança apenas acenou com a cabeça. O que podia dizer? Que estava com medo. Que não sabia como ia ser mãe de 4 crianças que nem conhecia. Que se sentia que nem folha seca no vento, sem rumo e sem raiz. Faz quanto tempo que a mulher dele morreu? Ela perguntou baixinho, mais para si mesma. 1 ano e meio, João respondeu. E ela percebeu que a voz dele ficou mais grossa. Foi o parto do menino pequeno. Ela não aguentou. Pedrinho nem chegou a conhecer a mãe direito. O coração de Esperança apertou. Sabia bem o que era perder quem a gente ama. Quando perdeu a mãe, aos 15 anos, sentiu que o mundo tinha ficado pela metade. E agora essas crianças tinham que aceitar uma estranha no lugar da mãe que se foi. Ali é, disse João apontando para frente. A casa apareceu no meio da caatinga que nem um sonho meio apagado. Era pequena, de taipa, com o telhado de zinco brilhando no sol. Tinha um terreiro limpo na frente, uma cacimba do lado e uns pés de umbuzeiro tentando dar sombra. No quintal, ela viu uma horta ressecada e algumas galinhas ciscando debaixo de uma árvore, mas o que chamou a atenção dela mesmo foram as 4 crianças paradas na porta, grudadas umas nas outras que nem passarinhos no galho. O maior, que devia ter uns 12 anos, segurava um menino pequeno no colo. Uma menina de uns 8 anos estava do lado, e outro menino de 6 ou 7 se escondia atrás dela. Meus filhos, disse João, parando a carroça. Cazuza, o mais velho. Marieta, a única menina. Pantinho e Pedrinho, o caçula. Esperança desceu da carroça com as pernas bambas. As crianças olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e desconfiança que cortava o coração. Cazuza, especialmente. Os olhos dele eram duros que nem pedra, como se estivesse dizendo: tu não vai tomar o lugar da minha mãe. Oi, crianças, ela disse tentando sorrir. Eu sou Esperança. Pai trouxe ela para cuidar da gente? Perguntou Marieta, a voz fininha que nem pio de pintinho. Sim, minha filha, respondeu João. Esperança vai morar aqui com a gente agora. Bentinho se escondeu mais ainda atrás da irmã e Pedrinho começou a chorar no colo de Cazuza. O menino, maior, olhou para o pai com uma cara de quem não estava gostando nada daquilo. Eu não pedi outra mãe, ele murmurou baixo, mas Esperança escutou. As palavras doeram que nem espinho entrando na carne. Ela sabia que não ia ser fácil, mas escutar aquilo na cara. Engoliu o choro que queria subir e tentou manter a voz firme. Eu não vim aqui para tomar o lugar de ninguém, ela disse, olhando direto para os olhos de Cazuza. Sua mãe sempre vai ser sua mãe. Eu só quero ajudar vocês e seu pai. João mostrou a casa por dentro. Era simples, uma sala pequena, com mesa e bancos de madeira, 2 quartos minúsculos e uma cozinha com fogão a lenha. Tudo limpo, mas dava para ver que faltava mão de mulher ali. As roupas das crianças estavam remendadas com linha de cor diferente. Tinha panela queimada no fogão. E os cabelos de Marieta precisavam de carinho. Tu vai dormir no quarto que era dela, disse João, apontando para o quartinho menor. Eu durmo com os meninos no outro. Esperança entrou no cômodo e sentiu um arrepio. Ainda tinha cheiro de mulher ali. Um perfume doce, meio apagado, mas que grudava nas paredes. A cama era singela, coberta com uma colcha de retalhos que parecia feita com amor. Na parede, um espelhinho pequeno e uma cruz de madeira. Ela era bonita, murmurou Esperança, passando a mão na colcha. Quando voltou para a sala, as crianças tinham sumido. João estava sozinho, mexendo no fogo. Eles vão se acostumar, ele disse, sem olhar para ela. É só dar tempo. Mas Esperança viu nos olhos dele que ele também não tinha certeza de nada. E quando a noite caiu, ela se deitou naquela cama que cheirava a saudade, escutando os sussurros das crianças no quarto ao lado. Ela não vai ficar muito tempo,
escutou Cazuza dizer. Pai já mandou 2 embora antes. Eu não gosto dela. Resmungou Bentinho. Ela tem cara de triste, disse Marieta. Mode que chorou muito na vida. Esperança tapou o rosto com o travesseiro e deixou as lágrimas correrem soltas. Tava ali numa casa estranha, dormindo na cama de uma morta, cuidando de filhos que não eram seus e que não a queriam. Será que João Caboclo também ia se cansar dela? Será que ia descobrir que ela não prestava mesmo, que nem Zerraldo disse? E se as crianças nunca a aceitassem? Lá fora, o vento assobiava entre as frestas da casa de taipa, e Esperança se perguntou se aquele lugar um dia ia virar lar, ou se ia ser só mais uma passagem na sua vida de desencontros. Só o tempo ia dizer. Mas por enquanto, ela tinha que aguentar firme, que nem mandacaru na seca esperando a chuva chegar. O galo cantou, e Esperança acordou com o corpo dolorido que nem tinha dormido no chão. A primeira coisa que viu foi um olhinho curioso espichando pela fresta da porta. Era Pedrinho, o caçula, que saiu correndo que nem preá assustado quando percebeu que ela tinha acordado. Meu Deus, me ajude, ela murmurou baixinho sentando na beirada da cama. As mãos tremiam. Não sabia se era de nervoso ou de fome, porque o estômago estava roncando que nem onça com raiva. Na cozinha, João já tinha saído para o trabalho. Deixou um bilhetinho em cima da mesa. Tem farinha no pote, rapadura na lata e umas frutas do quintal. Os meninos comem cedo. João. Esperança olhou em volta, perdida. Onde estava cada coisa? Como fazia comida naquele fogão a lenha? Na casa do pai ela ajudava a mãe, mas aqui era diferente. Era a responsável por tudo. Cadê o café? Perguntou Cazuza entrando na cozinha com cara de sono e desconfiança. Os outros 3 vieram atrás, que nem patinhos seguindo a mãe. Só que ela não era mãe de ninguém. Eu tô vendo onde tá. Esperança gaguejou abrindo as latas e potes. Achou o café, mas era só o pó. Onde tá o coador? Mãe fazia café na chaleira, disse Marieta, baixinho. Tu não sabe fazer café? A pergunta foi que nem soco no estômago. Esperança sentia as lágrimas querendo vir, mas engoliu seco. Claro que sei. Só tô me acostumando com a cozinha nova. Conseguiu fazer o café, mas ficou ralo que nem água suja. Tentou cozinhar uns ovos, mas grudaram na panela. O feijão que tentou esquentar ficou sem sal. As crianças comeram, em silêncio, fazendo cara feia para a comida. Mãe fazia melhor, murmurou Bentinho empurrando o prato. Mãe não tá mais aqui, disse Cazuza seco. E agora a gente tem que aguentar isso. Esperança se levantou da mesa, as lágrimas finalmente escapando. Saiu para o quintal e sentou debaixo do umbuzeiro, deixando o choro vir solto. Ali, longe dos olhos julgadores das crianças, ela se permitiu sentir toda a dor que estava guardando. Mãe, se a senhora tivesse aqui, me dizia o que fazer. Ela sussurrou para o vento. Esses meninos me odeiam. Eu não sei cuidar de ninguém. Não sei nem fazer um café direito. Foi aí que escutou um barulhinho. Era Pedrinho, o pequeno, que tinha saído escondido e estava parado a uns metros dela, olhando com aqueles olhinhos, grandes e tristes. Tu tá chorando? Ele perguntou com a voz fininha. Um pouquinho, Esperança admitiu limpando o rosto. Às vezes a gente chora mesmo. Eu também choro, disse o menino chegando mais perto. Quando lembro da mãe, como ela era. Esperança perguntou, fazendo espaço para ele sentar do lado dela. Bonita. E cantava para mim dormir. E fazia beiju gostoso. Os olhinhos dele brilharam. Tu sabe fazer beiju? Não sei não, meu filho, mas posso aprender. Pedrinho ficou pensativo. Tu pode aprender a cantar também. Antes que Esperança pudesse responder, Cazuza apareceu no quintal. Pedrinho, volta para dentro, não incomoda ela não. Eu não tô incomodando, o pequeno protestou. Eu tô conversando. Tu não tem que conversar com estranha, disse Cazuza, pegando o irmão pela mão. Vem. Esperança viu os dois se afastando e sentiu o coração apertar mais ainda. Cazuza carregava o mundo nas costas. Era o homenzinho da casa, protetor dos irmãos, e ela era uma invasora na vida deles. À tarde, tentou arrumar a casa, mas Marieta seguia ela por todo canto, corrigindo tudo o que fazia. Mãe não dobrava a roupa assim. Mãe varria diferente. Mãe punha as panelas noutro lugar. Marieta, Esperança disse, parando de varrer. Eu sei que tu sentes saudade da sua mãe. Eu também sentia da minha quando ela morreu. Mas eu tô aqui agora e preciso que tu me ajude, não que fique me comparando com ela. A menina cruzou os bracinhos.
Eu não pedi tu para vir. Ninguém pediu, Esperança suspirou. Mas eu tô aqui, e não vou embora só porque tu não quer. Não vai? Marieta perguntou com uma pontinha de curiosidade na voz. Não. Mesmo que vocês não gostem de mim, mesmo que eu queime a comida e faça café ruim, eu vou ficar. Por quê? Esperança parou para pensar. Por que mesmo? Porque não tinha para onde ir? Porque foi vendida e agora pertencia àquela casa? Ou porque mesmo com toda a dor, alguma coisa dentro dela queria cuidar daquelas crianças órfãs? Porque vocês precisam de mim, ela disse finalmente. E eu preciso de vocês também. Quando João chegou em casa, no fim do dia, encontrou a cozinha numa bagunça danada, cheiro de comida queimada no ar, e Esperança tentando limpar uma panela que estava preta que nem carvão. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, tentando não rir da cena. Horrível. Esperança respondeu sem rodeios. Queimei o almoço, o café ficou sem gosto e as crianças me odeiam. Elas não te odeiam, João disse, pegando uma panela, para ajudar. Elas têm medo. Medo de mim? Medo de gostar de tu e tu ir embora também. Ele explicou. Já perderam a mãe. Tem medo de perder mais alguém. Esperança parou de esfregar a panela e olhou para ele. Tu também tem medo? João não respondeu na hora. Ficou ali mexendo numa colher de pau, os olhos perdidos em algum lugar distante. Todo dia, ele admitiu finalmente. Todo dia eu tenho medo. E naquele momento, Esperança percebeu que não era só ela que estava sofrendo naquela casa. João também. Estava perdido, tentando criar 4 filhos sozinho, carregando uma dor que não sabia como curar. Será que eles conseguiriam se ajudar? Ou iam todos afundar juntos na saudade e na solidão? Uma semana se passou que nem seca comprida, devagar e dolorosa. Esperança acordava todo dia com o coração apertado, sabendo que ia enfrentar mais um dia de olhares tortos e comida queimada. As crianças tinham criado uma rotina de resistência. Cazuza respondia seco. Bentinho se escondia sempre que ela chegava perto. Marieta criticava tudo que ela fazia. E só Pedrinho, às vezes, deixava escapar um sorrisinho quando ninguém estava vendo. Meu Deus! Ela murmurava todas as manhãs ajoelhada do lado da cama. Me dê força para aguentar mais um dia. E se for da sua vontade, amance o coração dessas crianças. Foi numa quinta-feira que o céu começou a ficar carregado. Umas nuvens, pesadas, cor de chumbo, começaram a se ajuntar lá no horizonte. Esperança estava no quintal, tentando salvar umas mudinhas de coentro que tinham sobrado da horta da falecida, quando sentiu o primeiro ventinho fresco em dias. Será que vai chover? Murmurou, olhando para o céu com esperança. Vai nada, disse. Cazuza, que estava consertando uma cerca do lado. Esse céu já enganou a gente tantas vezes. Fica prenunciando chuva e não cai nenhuma gota. Mas Esperança tinha um pressentimento bom. O ar estava diferente, com aquele cheirinho de terra esperando água que todo nordestino conhece. As galinhas estavam inquietas, ciscando mais devagar, e até o vento mudou de direção. À tarde, quando João chegou do trabalho na roça, as nuvens já cobriam o céu inteiro. Ele olhou para cima e balançou a cabeça. Se chover mesmo, vai ser a primeira chuva boa em meses, ele disse, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. Os meninos nem lembram mais como é. Foi aí que caiu a primeira gota, grossa, quente, levantando uma nuvenzinha de poeira quando bateu no chão. Depois outra, e outra chuva, gritou Pedrinho correndo para o terreiro. Tá chovendo de verdade. Em poucos minutos, o céu se abriu que nem com porta furada. A água caía em cachoeira, tamborilando no telhado de zinco, com uma música que Esperança não escutava há tempos. O cheiro da terra molhada subiu forte, misturado com o perfume das plantas sedentas bebendo água. As crianças saíram correndo todas para debaixo da chuva, gritando e rindo que nem loucas. Até Cazuza, sempre sério, abriu um sorriso e deixou a água molhar o cabelo. Bentinho pulava nas poças que iam se formando, e Marieta rodava de braços abertos, recebendo a chuva no rosto. Esperança ficou parada na varanda, vendo aquela alegria toda. Fazia tanto tempo que não via as crianças sorrirem de verdade. Elas pareciam outras, livres, felizes, sem aquela dureza que carregavam desde que ela chegou. "Vem, Esperança!" gritou Pedrinho, estendendo a mãozinha molhada. "Vem tomar banho de chuva com a gente." Ela hesitou. E se as outras crianças não quisessem? E se fosse intrometimento dela querer participar daquele momento de alegria?
mas a água estava caindo tão bonita e fazia tanto tempo que ela não se sentia criança. Devagar pisou no terreiro. A chuva molhou os cabelos, desceu pelo rosto, encharcou o vestido. E pela primeira vez em semanas ela sorriu de verdade. Eita, que bom! Ela gritou, levantando as mãos para o céu. Que chuva abençoada! Foi aí que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Marieta se aproximou dela, tímida no começo, depois mais corajosa. Tu sabe dançar na chuva? A menina perguntou. Não sei não, minha filha, mas posso aprender. Marieta pegou na mão dela e começou a rodar. Esperança seguiu o movimento, desajeitada no começo, mas logo pegando o ritmo. Pedrinho se juntou a elas, e depois Bentinho, até que os 4 estavam de mãos dadas, rodando em círculo debaixo da chuva. Só Cazuza ficou de fora, encostado na parede da casa, olhando a cena com uma expressão que Esperança não conseguiu decifrar. Não era raiva, era outra coisa. Parecia saudade misturada com medo. A chuva durou quase 1 hora. Quando parou, todos estavam encharcados e rindo. As crianças correram para dentro para se trocar, e Esperança ficou sozinha no terreiro, sentindo a água pingar do cabelo. Foi bonito de ver, disse João, aparecendo do lado dela. Faz tempo que elas não riem assim. Elas sentiram falta da chuva, Esperança disse, torcendo a barra do vestido. Não foi só da chuva, João respondeu, olhando para ela de um jeito diferente. Foi da alegria. Tu trouxe alegria para elas hoje. Esperança sentiu o coração esquentar. Era a primeira vez que João falava alguma coisa boa sobre ela estar ali. Mas quando entraram na casa, Cazuza estava esperando na sala, de braços cruzados. Por que tu fez isso? Ele perguntou para Esperança, a voz tremendo. Fiz o quê, meu filho? Dançou com elas. Fez elas rirem. Os olhos dele estavam brilhando, mas não de alegria. Mãe também dançava na chuva com a gente. Era a coisa favorita dela. Esperança sentiu o estômago afundar. Sem querer, ela tinha pisado numa memória sagrada. Cazuza, eu não sabia. Tu não sabe de nada. Ele explodiu. Tu chega aqui, quer tomar o lugar dela, faz as crianças esquecerem da mãe verdadeira. Cazuza! João tentou intervir, mas o menino continuou. Ela não é nossa mãe, nunca vai ser. E um dia ela vai embora também, que nem todas as outras. O menino saiu correndo para o quarto e Esperança ficou ali, parada, sentindo toda a alegria da chuva escorrer pelo ralo. Ele não quis dizer isso. João tentou consolar. Quis sim, Esperança sussurrou. E talvez ele tenha razão. Naquela noite, ela ouviu Cazuza chorando baixinho no quarto ao lado. Um choro de menino que cresceu rápido demais, que carregava responsabilidades pesadas demais para a idade que tinha. E Esperança se perguntou se algum dia conseguiria conquistar o coração daquele menino ferido, ou se ele sempre ia vê-la como uma intrusa na memória da mãe que perdeu. A chuva tinha lavado a terra, mas não tinha lavado a dor. E talvez algumas dores fossem grandes demais para qualquer chuva conseguir limpar. 3 dias depois da chuva, quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar um pouquinho, a dificuldade resolveu bater na porta de novo. Esperança acordou, no meio da madrugada, com um chorinho fininho vindo do quarto ao lado. Era Bentinho, gemendo baixinho que nem animal machucado. Ela se levantou devagar, com o coração já apertado. Experiência de vida tinha lhe ensinado que choro de criança, na calada da noite, nunca era coisa boa. Abriu a porta devagarinho e viu João sentado na beirada da cama, com Bentinho no colo. O menino estava vermelho que nem pimentão, suando em bicas mesmo com o friozinho da madrugada. Tá com febre alta, João murmurou, a voz carregada de desespero. Começou depois do jantar. Achei que ia passar, mas só piorou. Esperança se aproximou e tocou a testa do menino. Tava queimando que nem brasa. O corpinho pequeno tremia e ele delirava baixinho, chamando pela mãe que não podia mais vir. Mãe, mãe, onde tu tá? Ele gemia, os olhinhos fechados. Cazuza, Marieta e Pedrinho estavam acordados, encolhidos num canto da cama, olhando o irmão com medo estampado no rosto. Era a mesma cara de pavor que deviam ter feito quando viram a mãe morrer no parto. Vai morrer que nem mãe? Perguntou Pedrinho com a voz tremendo. Não vai nada, Esperança disse firme, embora o coração dela tivesse disparado. Bentinho vai ficar bom, sim. Mas por dentro, ela estava apavorada. Não entendia nada de doença, não sabia que remédio dar, e o povoado mais próximo com o médico ficava a 1 légua de distância. E se o menino morresse nos braços dela? E se ela não conseguisse salvar?
Precisa levar ele para o doutor, disse João, já se levantando. Vou arrumar a carroça. Não. Esperança segurou o braço dele. Com essa chuva que caiu, a estrada tá um lamaçal. A carroça não passa e o menino tá muito fraco para aguentar a viagem. Então, o que a gente faz? A voz de João quebrou. Fico aqui vendo meu filho morrer? Esperança olhou para a volta. As outras crianças estavam dependendo dela. João estava perdido de desespero e Bentinho queimando em febre. Era ela ou nada. Minha mãe me ensinou umas coisas, ela disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Remédio do mato, banho para baixar febre. Pode não dar certo, mas faz o que tu souber. João implorou. Qualquer coisa é melhor que ficar parado. Esperança saiu no quintal ainda escuro, procurando ervas que lembrava da infância. Folha de goiaba para dor, erva cidreira para acalmar, folha de algodão para inflamação. Suas mãos tremiam enquanto colhia, orando baixinho. Senhor, eu não sei se vou conseguir, mas ajuda esse menino. Não deixe ele morrer, não. Voltou para casa e pôs a água para ferver. Fez um chá forte com as ervas, coou bem coado e começou a dar colheradinhas para o menino. Bentinho cuspia, virava o rosto, mas ela insistia com paciência. Engole, meu filho. É para tu ficar bom. Depois preparou um banho morno com folhas de eucalipto que achou no quintal. João ajudou a segurar o menino enquanto ela passava a água devagar pelo corpinho quente. Tá ajudando? João perguntou ansioso. Ainda não sei. Esperança respondeu. Honesta, só o tempo vai dizer. A madrugada se arrastou que nem ano de seca. Esperança não saiu do lado da cama nem um minuto. De hora em hora, dava mais chá, molhava a testa do menino com pano úmido, checava se a febre estava baixando. João cochilava na cadeira e acordava sobressaltado sempre que Bentinho gemia. As outras crianças ficaram grudadas na porta, vendo tudo. Cazuza, que sempre tinha uma resposta dura para tudo, estava calado que nem defunto. Marieta chorava baixinho e Pedrinho segurava na saia de Esperança sempre que ela passava perto. Ele não pode morrer, Marieta sussurrou. Eu não quero que ele morra que nem mãe. Não vai morrer, Esperança repetiu, mas a própria voz dela estava fraca. A gente não vai deixar. Foi quando o sol estava nascendo, depois de uma noite que pareceu não ter fim, que Bentinho abriu os olhinhos. A febre tinha baixado um pouquinho e ele olhou em volta, confuso. Esperança? Ele chamou, baixinho. Ela quase chorou de alívio. Tô aqui, meu filho. Tu cuidou de mim a noite toda? Cuidei, sim. Bentinho tentou sorrir, fraquinho, que nem mãe fazia. O coração de Esperança se partiu e se consertou ao mesmo tempo. Que nem mãe fazia, ela confirmou. Foi aí que Cazuza se aproximou da cama. Os olhos dele estavam vermelhos de tanto chorar. Chorar calado como o homenzinho que se achava. Tu salvou ele, ele disse a voz rouca. A gente salvou. Esperança corrigiu. Eu, seu pai, vocês todos. A gente salvou junto. O menino ficou olhando para ela um tempão, como se estivesse vendo alguma coisa diferente. Depois, pela primeira vez desde que ela chegou, ele abaixou a guarda. Obrigado, ele murmurou, e saiu correndo para o quintal. João se aproximou de Esperança, que ainda estava sentada na beirada da cama, exausta. Como tu soube o que fazer? Ele perguntou. Minha mãe dizia que cuidar de quem a gente ama dá força pra gente mesmo quando não tem, ela respondeu. E eu amo esses meninos, mesmo eles não me amando ainda. João olhou para ela de um jeito que fez o coração dela pular no peito. Era um olhar diferente. Não era mais o olhar de quem comprou uma empregada. Era o olhar de um homem vendo uma mulher de verdade. Bentinho dormiu o resto do dia, o sono tranquilo de quem escapou da morte. E Esperança finalmente entendeu por que Deus tinha permitido que ela fosse vendida que nem gado naquela feira. Não foi para ela ser humilhada. Foi para ela chegar até aquelas crianças na hora certa de salvar uma vida. Mas será que isso ia ser suficiente para Cazuza finalmente aceitar ela na família? Ou ainda iam precisar passar por mais provações antes de virarem uma família de verdade? Uma semana depois que Bentinho sarou da febre, João resolveu que era hora de ir à vila comprar mantimentos. O menino estava recuperado, brincando no quintal que nem antes, e a despensa estava ficando vazia. Esperança não queria ir. Ainda sentia vergonha do dia da feira quando foi vendida que nem saco de milho na frente de todo mundo. Vai sozinho mesmo, ela disse, mexendo no fogão sem olhar para João. Não, tu vai sim, ele respondeu, firme.
Tu faz parte dessa família agora. Não pode viver escondida que nem bicho acuado. A palavra família fez o coração de Esperança pular no peito, mas junto veio o medo. E se o povo da vila ainda lembrava? E se fizessem piadinhas? E se encontrasse alguém conhecido? As crianças ficam sozinhas? Ela perguntou, tentando encontrar uma desculpa. Cazuza já é quase um homem, João disse. Ele cuida dos outros e não vai demorar muito. Não teve jeito. Esperança vestiu. O vestido menos surrado que tinha, amarrou o cabelo e subiu na carroça do lado de João. O caminho até a vila era curto, mas pareceu que durou um século. A cada pessoa que passava na estrada, ela afundava mais no assento, tentando se esconder. Vila de Canudos estava movimentada naquele sábado. Feira montada na praça. Mulheres com cestas comprando verdura. Homens conversando na porta do bar. Crianças correndo entre as barracas. Esperança desceu da carroça e ficou grudada em João, que nem sombra. Relaxa, mulher, ele sussurrou. Tu não fez nada de errado. Eles foram primeiro ao armazém do seu Lourival comprar farinha, açúcar e querosene. O homem cumprimentou João com alegria, mas quando viu Esperança, o sorriso morreu na cara. João Caboclo, como vai, rapaz? Seu Lourival disse sem tirar os olhos de Esperança. Essa aí é a mulher que tu comprou na feira? É minha mulher, João respondeu seco. Esperança. A palavra mulher caiu que nem bomba no silêncio. Do armazém, Esperança sentiu o rosto queimar. João tinha chamado ela de mulher dele, não de empregada ou agregada. Na frente de todo mundo. Ah, entendi. Seu Lourival gaguejou. Bem, bem-vindos então. Saíram do armazém e foram caminhando pela feira. Esperança começou a relaxar um pouquinho. Talvez não fosse tão ruim assim. Mas aí escutou uma voz que fez o sangue gelar nas veias. Olha só quem apareceu por aqui. A mulher que não presta nem para dar filho. Esperança se virou devagar e deu de cara com Dona Aparecida, a ex-sogra, toda empinada que nem galo de briga. Do lado dela estava uma moça nova, bonita, com a barriga grande de grávida. Devia ser a nova mulher de Zerraldo. Dona Aparecida, Esperança murmurou, a voz saindo fraca. Pensei que tinha sumido do mundo. A velha continuou falando alto de propósito para todo mundo escutar. Soube que foi vendida que nem cabra velha. Bem feito. Mulher que não dá filho não serve mesmo para nada. A moça grávida olhou Esperança, de cima a baixo com desprezo. Zerraldo me contou de você. Disse que foi um alívio quando você saiu da vida dele. Agora ele vai ter um filho de verdade. Ela passou a mão na barriga com orgulho, coisa que você nunca conseguiu dar para ele. Cada palavra era que nem facada no peito. Esperança sentia as lágrimas querendo vir, mas se esforçou para não chorar ali, na frente daquelas cobras. O povo em volta parou para escutar a confusão, cochichando e apontando. Tu terminou? João perguntou, se aproximando das duas. A voz dele estava baixa, mas tinha uma coisa perigosa ali dentro. João Caboclo. Dona Aparecida fez cara de quem chupou limão. Não sabia que tu estava por aqui. Espero que tenha comprado essa aí bem barato, porque não vale nem o que custa alimentar. Olha bem para mim, Dona Aparecida, João disse, se plantando na frente da velha. Esperança vale mais que todas as mulheres dessa vila juntas. Ela salvou a vida do meu filho na semana passada, cuidando dele a noite toda que nem anjo. E qualquer um que falar mal dela vai ter que se entender comigo. O silêncio desceu na feira que nem chuva pesada. Ninguém esperava que João Caboclo, homem de poucas palavras, saísse defendendo uma mulher daquele jeito. Ela cuidou de criança doente? A moça grávida perguntou, duvidando. Cuidou, João confirmou, com amor, carinho e sabedoria, coisa que vocês não sabem nem o que é. Dona Aparecida ficou vermelha de raiva. Tu vai se arrepender, João. Essa mulher amaldiçoada vai trazer desgraça para tua casa. A única desgraça aqui é a língua venenosa de vocês, João retrucou. Vamos, Esperança, não temos nada que fazer aqui. Ele pegou na mão dela e começou a caminhar. Esperança ia que nem sonâmbula, ainda em choque com tudo que tinha acontecido. João tinha defendido ela. Tinha chamado ela de mulher dele. Tinha enfrentado aquelas víboras por causa dela. Por que tu fez isso? Ela perguntou quando chegaram na carroça. Fiz o quê? Me defendeu. Enfrentou elas por minha causa. João parou de arrumar os mantimentos e olhou para ela. Porque é verdade o que eu disse. Tu vale mais que todas elas juntas. E porque... Ele hesitou como se tivesse medo de falar. Porque tu é minha mulher agora. E homem que presta, protege sua mulher.
Esperança sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Pela primeira vez na vida, alguém tinha brigado por ela. Alguém tinha visto valor nela quando todo mundo só via defeito. João, eu... Não precisa falar nada, ele interrompeu. Só quero que tu saiba que enquanto eu tiver vida, ninguém vai te humilhar na minha frente. Na volta para casa, a Esperança ia calada, mas por dentro estava uma revolução. João não a via mais como a mulher que comprou na feira. Via como mulher dele de verdade. E isso mudava tudo. Mas quando chegaram em casa, Cazuza estava esperando no terreiro com uma cara estranha. Pai, chegou um homem aqui procurando Esperança, ele disse. Disse que era parente dela e que ia voltar amanhã. O sangue de Esperança gelou. Quem podia ser? Seu pai não tinha mais família viva, a não ser... Como era o homem? Ela perguntou. A voz tremendo. Alto, magro, com cicatriz no rosto. Disse que o nome dele era Damião. Esperança quase desmaiou. Damião era irmão de Zerraldo. Um homem ruim, violento, que sempre olhava para ela de jeito estranho quando era casada. O que ele queria ali... E porque tinha a sensação de que a tempestade que passou na vila era só o começo de algo muito pior. Esperança não conseguiu pregar o olho a noite toda. Ficou deitada na cama, escutando cada barulhinho que vinha de fora, o vento nas folhas, o cocoricó distante de algum galo, o ranger da madeira da casa. Qualquer som podia ser Damião voltando. E quando Damião aparecia, desgraça seguia atrás que nem sombra. Ela lembrava bem dele dos tempos de casada. Com Zerraldo, era cunhado, mas vivia rondando a casa, sempre olhando para ela de jeito que fazia a pele arrepiar. Uma vez, quando Zerraldo saiu para a feira, Damião apareceu bêbado e tentou entrar no quarto dela. Só não aconteceu coisa pior, porque o vizinho chegou na hora. Meu Deus, ela sussurrou no escuro, protege essa família. Não deixa esse homem ruim fazer mal a essas crianças. De manhã, João percebeu que ela estava diferente. Tu dormiu mal, ele disse, olhando as olheiras roxas em volta. Dos olhos dela. Fiquei pensando nesse tal de Damião, ela admitiu. Ele não é gente boa, João. Se veio aqui não foi para coisa direita. Que tipo de homem ele é? João perguntou, servindo café. Esperança hesitou. Como explicar sem contar os detalhes? Vergonhosos? É violento. Gosta de intimidar mulher. E quando bebe, ela balançou a cabeça. Fica pior ainda. João ficou sério. Enquanto eu tiver por perto, ele não encosta um dedo em tu. E se tu não tiver, ele olhou para ela com aqueles olhos mansos mas firmes. Vou arranjar um jeito de ficar. O dia passou devagar que nem seca comprida. João não saiu para a roça. Ficou por ali consertando cerca, arrumando o galinheiro sempre de olho na estrada. As crianças sentiram a tensão no ar. Cazuza perguntou 2 vezes se estava tudo bem. Marieta grudou na saia de Esperança o dia todo e os pequenos brincavam quietos, sem fazer barulho. Foi no meio da tarde que ele apareceu. Esperança estava no quintal, estendendo roupa quando escutou o barulho de cavalo. Olhou e viu Damião descendo do animal. Alto, magro, a cicatriz que cortava, o rosto da testa, até o queixo brilhando no sol. Os olhos dele eram pequenos e escuros, que nem bicho peçonhento. Olha só quem está aqui, ele disse, amarrando o cavalo e caminhando devagar em direção a ela. A mulher que ninguém quis. Esperança largou a roupa e recuou. O que tu quer? Aqui, Damião? Vim buscar o que é meu, ele respondeu, o sorriso torto que nem rachadura na parede. Zerraldo me disse onde tu estava. Disse que posso fazer o que quiser contigo, já que ele não te quer mais. O coração de Esperança disparou. Tu tá louco. Eu não sou de ninguém. Ah, não? Damião riu, um som feio que nem grasnado de urubu. Meu irmão me contou que tu foi vendida que nem gado. Agora tu pertence a quem pagou por tu. E eu vim fazer uma proposta pro teu dono. Nesse momento, João apareceu na porta da casa. Devia ter escutado as vozes. As crianças vieram atrás dele, grudadas que nem pintinhos assustados. Tu deve ser João Caboclo, Damião disse, tirando o chapéu numa falsa cortesia. Sou Damião, cunhado da Esperança. Vim fazer negócio contigo. Que tipo de negócio? João perguntou a voz calma, mas Esperança viu que ele cerrou os punhos. Tu pago 100 mil réis por ela, né? Eu te dou 150. É lucro limpo. O silêncio caiu pesado que nem chumbo. Esperança sentia as pernas bambas, o mundo girando. Ele queria comprar ela, que nem saco de farinha. Não tô vendendo, João respondeu seco. Não?
Damião riu de novo. Pensa bem, homem. Ela não te deu filho ainda, deu? E nunca vai dar. É mulher seca, imprestável. Pelo menos comigo ela ia ter alguma serventia. A forma como ele falou fez Esperança sentir nojo. Sabia exatamente que tipo de serventia ele estava falando. Eu disse não, João repetiu se aproximando. E agora tu vais sair da minha terra. Ou o quê? Damião provocou, botando a mão no cabo da faca que trazia na cintura. Tu vai me obrigar? Foi aí que Esperança viu algo que nunca tinha visto antes. João se transformou. O homem manso, de poucas palavras, virou outra pessoa. Os olhos dele ficaram duros que nem pedra, e ele avançou para Damião sem medo nenhum. Tu tem 2 minutos para sair da minha terra, João disse, a voz baixa, mas cheia de ameaça. Se não sair, eu te boto para fora no braço. Tu tá me ameaçando? Damião puxou a faca. Vou te ensinar respeito, cabra. O que aconteceu depois foi rápido que nem relâmpago. Damião avançou com a faca, mas João era mais esperto. Desviou, agarrou o pulso do homem e torceu até ele soltar a arma. Depois agarrou Damião pelo pescoço e pela cintura, levantou ele do chão que nem saco vazio e jogou longe. Minha terra, minhas regras, João disse pegando a faca do chão. Minha mulher, minha proteção. Tu não volta mais aqui. Se voltar, não sai vivo. Damião se levantou, sujo de terra, o orgulho ferido pior que o corpo. Isso não vai ficar. Assim, ele rosnou. Ninguém me humilha e fica por isso mesmo. Pronto, João respondeu, ainda segurando a faca. Mas da próxima vez que tu aparecer aqui, eu não vou ter tanta paciência. Damião montou no cavalo, olhou uma última vez para Esperança com ódio puro e galopou embora levantando poeira. Esperança ficou parada, tremendo que nem folha no vento. João tinha brigado por ela, tinha arriscado a vida para proteger ela. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Tu tá bem? João perguntou, se aproximando devagar. Ela não conseguiu falar, só se jogou nos braços dele e chorou que nem criança. Chorou de medo, de alívio, de gratidão. Chorou porque finalmente, pela primeira vez na vida, tinha alguém que a protegia de verdade. Calma, mulher, João sussurrou passando a mão nos cabelos dela. Eu tô aqui. Ninguém vai te fazer mal enquanto eu viver. Cazuza se aproximou, os olhos arregalados. Pai, tu foi corajoso que nem herói das histórias. Não foi coragem. João respondeu, ainda abraçando Esperança. Foi amor. A palavra ficou no ar que nem perfume de flor. Amor. João tinha dito que amava ela. E na frente das crianças para todo mundo escutar. Mas mesmo com todo o alívio, Esperança sabia que Damião não ia desistir fácil. Homem como ele, não engolia a humilhação sem pagar na mesma moeda. E ela tinha medo do que ele podia fazer quando voltasse. Porque ia voltar. Disso ela tinha certeza. 2 semanas se passaram desde o confronto com Damião, e a vida na casa de Taipa tinha mudado que nem terra depois da chuva. João não saía mais para o trabalho, sem deixar alguém de confiança por perto. Geralmente seu Antônio, o vizinho mais próximo. As crianças andavam mais grudadas em Esperança, como se finalmente tivessem entendido que ela estava ali para ficar. Cazuza, principalmente, tinha mudado muito. Não era mais aquele menino desconfiado de antes. Ajudava ela na cozinha, puxava a conversa, e às vezes Esperança pegava ele olhando para ela com carinho verdadeiro nos olhos. Foi numa manhã de terça-feira, quando João tinha ido na roça com seu Antônio, que aconteceu o acidente que mudou tudo de vez. Esperança estava no quintal lavando roupa na tina, cantarolando baixinho uma música que a mãe costumava cantar. As crianças brincavam no terreiro. Marieta e Pedrinho faziam casinha de boneca com pedaços de pau, enquanto Cazuza e Bentinho brincavam de pique-esconde perto do pé de um buzeiro. Eu vou me esconder lá em cima, gritou Bentinho apontando para a árvore. Não sobe não, Bentinho, Cazuza gritou de volta. Tu sabe que pai não gosta, mas o menino já estava subindo que nem macaco, rindo e gritando que ninguém ia conseguir achar ele ali. Esperança olhou e sentiu um arrepio ruim. A árvore estava carregada de galhos secos por causa da seca passada. Bentinho, desce daí! Ela gritou, largando a roupa molhada. Esse galho não vai aguentar teu peso. Mas era tarde demais. O galho onde o menino estava apoiado rachou com um barulho seco e Bentinho despencou que nem pedra, batendo a cabeça numa raiz saliente antes de parar no chão. O silêncio que seguiu foi pior que grito. Bentinho estava estirado no chão, os olhos fechados, um fio de sangue escorrendo da testa. Não se mexia. Bentinho! Esperança correu que nem doida.
o coração quase saindo pela boca. Ajoelhou do lado do menino e viu que ele estava respirando, mas fraco. Bentinho, meu filho, acorda! As outras crianças se ajuntaram em volta, apavoradas. Marieta começou a chorar alto. Pedrinho se agarrou na saia de Esperança e Cazuza ficou pálido que nem pano branco. Ele tá morto? Pedrinho perguntou, a voz tremendo. Não tá não, Esperança disse, firme, embora o próprio coração dela tivesse gelado. Ele só bateu a cabeça. Cazuza, corre chamar teu pai, voa que nem preá. O menino saiu disparado em direção à roça. Esperança pegou Bentinho no colo com cuidado, sentindo o corpinho mole que nem boneca de pano. O sangue continuava escorrendo da testa, mas não era muito. O problema era que ele não acordava. Meu Deus! Ela orou baixinho, carregando o menino para dentro de casa. Não leva esse anjo não. Eu prometo que cuido dele melhor, que não tiro os olhos dele nunca mais, mas não leva não. Deitou Bentinho na cama, limpou o sangue com pano, molhado, e ficou chamando o nome dele baixinho. Marieta e Pedrinho estavam grudados na porta, chorando que só. A Esperança, Marieta soluçou. Se Bentinho morrer, pai vai mandar tu embora? A pergunta foi que nem punhalada no peito. Era verdade. Se alguma coisa acontecesse com Bentinho por descuido dela, João podia culpar ela. Podia decidir que ela não servia nem para cuidar das crianças. Não vai morrer nada, ela respondeu. Mas a própria voz dela tremeu. Teu irmão é forte que nem mandacaru. João chegou correndo, suado e desesperado, com Cazuza atrás. Quando viu Bentinho desacordado na cama, o rosto dele desabou. O que aconteceu? Ele perguntou, ajoelhando do lado da cama. Esperança contou tudo, a voz quebrando. João ficou em silêncio, tocando a testa do filho, verificando a respiração. Precisa levar ele pro doutor, ele disse finalmente. A estrada tá boa hoje, Esperança disse. Vou com vocês. Não, João balançou a cabeça. Tu fica com as outras crianças. Eu levo ele. O medo de ser deixada para trás apertou o coração de Esperança. João, tu cuida das outras. Ele repetiu, pegando Bentinho no colo. Eu volto logo. Esperança viu João sair carregando o menino inconsciente e sentiu que levava junto um pedaço do coração dela. E se Bentinho morresse? E se João culpasse ela? E se decidisse que ela era azarada mesmo, que trazia desgraça para a família? As horas que se seguiram foram as mais longas da vida dela. Marieta e Pedrinho não saíam do lado. Os três grudados, que nem tripas esperando notícias. Esperança tentou fazer almoço, mas queimou tudo. Tentou costurar, mas a linha embaraçava. Tentou orar, mas as palavras não saíam direito. Esperança, Pedrinho disse, puxando a saia dela. Se Bentinho morrer, tu vai embora? Não vou não, meu amor, ela respondeu, pegando o menino no colo. Eu prometo que não vou. Mesmo se pai mandar. Esperança olhou para os olhinhos confiantes do menino e sentiu uma coragem que não sabia que tinha. Mesmo se seu pai mandar. Vocês são meus filhos agora, do coração. E mãe não abandona, filho. Tu é nossa mãe? Marieta perguntou, se aproximando. Se vocês quiserem, Esperança respondeu, o coração cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Eu quero, Pedrinho disse, abraçando ela. Até eu também, Marieta sussurrou, se juntando ao abraço. Foi assim que João encontrou eles quando voltou no fim da tarde, os três abraçados no meio da sala, que nem família de verdade. E tinha algo diferente no olhar dele quando viu a cena. Como, tá, Bentinho? Esperança perguntou, levantando rápido. Vai ficar bom, João sorriu pela primeira vez no dia. Doutor disse que foi só pancada. Ele já acordou, já tá falando. Quer voltar para casa. O alívio foi tão grande que Esperança sentiu as pernas bambas. Graças a Deus. Esperança, João disse, se aproximando. Bentinho ficou pedindo por tu o tempo todo. Não parava de repetir. Cadê minha mãe, Esperança? Cadê minha mãe? As lágrimas vieram soltas. Ele me chamou de mãe? Chamou. E não foi só ele. No caminho, Cazuza me disse uma coisa. João sorriu, os olhos brilhando. Disse que tu não é mais a mulher que eu comprei na feira. Tu é a mãe que Deus mandou para cuidar deles. Esperança olhou para Marieta e Pedrinho, que sorriam com os olhos cheios de lágrimas, e sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Mãe, Marieta disse, testando a palavra. Mãe Esperança. E naquele momento ela soube que tinha valido a pena toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento. Porque agora tinha algo que nunca teve antes.
Uma família de verdade. Mas será que essa felicidade nova ia durar? Ou o passado ainda ia voltar para assombrar eles? 3 meses depois do acidente de Bentinho, quando a família finalmente tinha encontrado sua paz, o céu resolveu mostrar sua face mais cruel. A seca chegou que nem praga do Egito, sem avisar, sem piedade, sugando a vida de tudo que era verde na face da terra. O açude secou primeiro. Depois, o riacho que corria perto da casa virou só um filete d'água lamacenta. As plantas do quintal começaram a murchar, as galinhas pararam de botar e até a cacimba, que sempre foi fonte segura, começou a dar sinais de que ia secar. Mãe Esperança, Marieta disse numa manhã puxando a saia dela, as mudinhas do meu jardim estão morrendo. Esperança olhou para o canteirinho que a menina tinha feito perto da cozinha. Umas mudinhas de coentro, manjericão e alface que ela plantou com tanto carinho. Estavam todas amareladas, as folhinhas murchas que nem papel queimado. A gente vai salvar elas, Esperança prometeu, embora não soubesse como. A água estava tão pouca que mal dava para beber e cozinhar. João chegou da roça com a cara mais sombria que Esperança já tinha visto. O milho que ele plantou depois da última chuva tinha secado no pé. O feijão nem nasceu direito. E o capim, pros animais, estava virando pó. Tá feio, Esperança, ele disse, tirando o chapéu e passando a mão nos cabelos suados. Se não chover logo, vamos ter que vender as cabras. E depois talvez a gente tenha que pensar em ir embora. Ir. Embora para onde? Cazuza perguntou, aparecendo na porta com os olhos arregalados. Para a cidade grande. São Paulo, talvez. Tem gente que diz que lá tem trabalho para todo mundo. O silêncio que caiu na casa foi pesado que nem chumbo derretido. Esperança sentiu o coração apertar. Ir embora daquela terra. Deixar a casinha de taipa onde tinha encontrado o amor e uma família. Onde finalmente se sentia pertencer a algum lugar. E se a gente não for? Ela perguntou baixinho. Se não for, a gente pode morrer de sede. João respondeu cru. Ou de fome. A reserva de farinha está acabando, não tem mais feijão e as galinhas tão magras que só o couro. Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir. Levantou e foi pro quintal, olhando as estrelas que brilhavam num céu limpo demais, sem nenhuma nuvem que prometesse chuva. A terra estava rachada que nem couro velho e o vento quente trazia cheiro de poeira e desespero. Meu Deus, ela murmurou, ajoelhando. No chão seco, a gente está perdendo tudo. A casa, a terra, a vida que construímos aqui. Se for da tua vontade que a gente vá embora, eu aceito. Mas se tiver um jeito de salvar essa família nessa terra, me mostra. Foi aí que ela lembrou da mãe, que sempre dizia, quando tudo tá perdido, é hora de lutar com o que a gente tem dentro do peito. Na manhã seguinte, Esperança acordou com uma ideia louca na cabeça. Reuniu as crianças na cozinha e olhou uma por uma nos olhos. Escutem bem o que eu vou dizer, ela começou. A seca é braba, mas nós somos mais bravos que ela. A gente não vai embora dessa terra sem lutar até o último fôlego. Mas como a gente vai lutar contra a seca, mãe? Perguntou Bentinho, que ainda tinha uma cicatrizinha pequena na testa. Com amor. Esperança respondeu. A gente vai cuidar de cada planta, de cada animal, de cada gota d'água que sobrar, que nem se fossem bebês recém-nascidos. Ela dividiu a água que sobrava na casa em porções pequenas, uma parte para beber, uma parte para cozinhar e uma pequena porção, já mais preciosa, para manter vivo o jardim de Marieta e algumas plantas essenciais. De hoje em diante, ela anunciou, cada um vai ter uma missão. Cazuza, tu vai cavar mais fundo na cacimba com teu pai. Marieta, tu vai me ajudar a cuidar das plantas. Bentinho e Pedrinho, vocês vão catar todo cisco e folha seca que encontrarem para fazer adubo. E eu? João perguntou, surpreso com a determinação da mulher. Tu vai construir uma cobertura de palha em cima do jardim, para proteger as plantas do sol mais forte. Durante 2 semanas, a família trabalhou que nem formiga operária. Esperança acordava antes do sol nascer e ia para o jardim com Marieta, regando cada mudinha com colheres d'água, falando com elas que nem se fossem gente. Aguenta firme, minha filha. A chuva vai chegar. João e Cazuza cavaram a cacimba mais 2 metros fundo e acharam uma veia d'água fraquinha, mas que dava para não morrer de sede. Os meninos pequenos juntaram folhas secas, que Esperança transformava em adubo, misturando com cinza do fogão. Mas a seca continuou inclemente. O sol batia que nem martelo na bigorna,
e o vento quente ressecava tudo que tocava. As cabras emagreceram até ficarem só osso e couro. As galinhas pararam de cantar. E até o mandacaru, símbolo da resistência nordestina, começou a murchar. Foi quando a situação estava no pior que João adoeceu. Começou com uma tosse seca, depois virou febre, e logo ele não conseguia mais levantar da cama. O corpo dele, sempre forte que nem pau de aroeira, estava fraco que nem folha ao vento. É a canseira, diagnosticou seu Antônio quando veio visitar. O corpo dele está exausto de tanto trabalhar e tão pouco comer. Esperança olhou para o marido deitado na cama, suado e magro, e sentiu o mundo desabar. Sem João, como iam sobreviver? Como ela sozinha ia cuidar de 4 filhos numa seca dessas? Mãe, Cazuza disse aparecendo na porta do quarto, tu acha que a gente vai conseguir? Esperança olhou para o menino que tinha virado homem antes da hora, depois para as outras crianças que se amontoavam atrás dele com olhos esperançosos, e tomou a decisão mais importante da vida dela. Vamos conseguir, sim, ela disse, firme que nem rocha, porque a gente não vai desistir. Eu não desisti quando fui vendida na feira. Não desisti quando vocês não me queriam aqui. Não desisti quando Damião veio atrás de mim. E não vou desistir agora. Ela se levantou, enxugou os olhos e continuou. A partir de hoje, eu sou o homem e a mulher dessa casa. Vou trabalhar na roça de dia e cuidar de vocês de noite. Vou lutar que nem leoa para proteger nossa família. E foi isso que ela fez. Todo dia, antes do sol nascer, Esperança ia para o jardim regar as plantas com água guardada em potinhos. Depois ia para a roça tentar salvar o que restava da plantação. À tarde, cuidava de João, fazendo chá de ervas para baixar a febre. De noite, contava histórias para os filhos para eles esquecerem a fome. O jardim de Marieta se tornou símbolo de resistência da família. Mesmo com tão pouca água, as mudinhas insistiam em viver, protegidas pela cobertura de palha e pelo amor de uma mãe que não sabia desistir. Olha, mãe! Marieta gritou uma manhã apontando para o canteiro. O coentro brotou uma folhinha nova. Esperança se ajoelhou do lado da filha e viu a pequena folha verde que insistia em nascer no meio da seca. Era minúscula, delicada, mas estava ali, prova de que a vida sempre encontra um jeito. Viu só? Ela sussurrou, abraçando Marieta. Nunca pode desistir. Enquanto tiver um pouquinho de água e muito amor, sempre nasce vida nova. Mas naquela noite, quando João chamou ela para o quarto, ela viu nos olhos dele algo que a assustou. Esperança, ele disse a voz fraca. Se eu não melhorar, se eu partir, eu quero que tu saiba que tu não vai partir coisa nenhuma. Ela interrompeu, mas sentia lágrimas queimando nos olhos. Deixa eu falar, ele insistiu. Se eu partir, tu é dona dessa terra. Já escrevi um papel deixando tudo para tu. A casa, a roça, tudo. Porque tu merece. Tu plantou amor onde só tinha espinho. Esperança segurou a mão dele, sentindo como estava fria e fraca. Tu vai ficar bom, a gente vai passar por essa seca juntos. Promete para mim. João sorriu, mas era um sorriso cansado. Prometo tentar. E, ali naquela casinha de taipa no meio da caatinga ressequida, Esperança entendeu que talvez a maior prova de amor que ia ter que dar era a coragem de continuar lutando, mesmo se perdesse o homem que a ensinou o que era ser amada. Seria que ela teria forças para isso? Seria que o Jardim da Esperança ia resistir até a chuva voltar? João passou 3 dias entre a vida e a morte, delirando de febre, chamando pelos filhos e por Esperança. Ela não saiu do lado dele nem um minuto, dando água de colher em colher, passando pano molhado na testa queimada, orando baixinho. Senhor, não leva esse homem bom, não. Esses meninos precisam do pai. E eu preciso dele para viver. No 3º dia, quando o sol estava se pondo tingindo o céu de vermelho, João abriu os olhos devagar. A febre tinha quebrado. E pela primeira vez em dias ele conseguiu falar direito. Esperança, ele sussurrou. Tu tá aí? Tô aqui, meu amor. Ela respondeu segurando a mão dele. Sempre vou estar. As crianças se amontoaram em volta da cama, os rostinhos magros, mas cheios de alegria. João estava vivo. A família estava completa de novo. Pai, tu vai ficar bom? Perguntou Pedrinho, subindo na cama. Vou, meu filho. Graças a Deus e aos cuidados da mãe de vocês. Esperança sentiu o coração transbordar. Mesmo fraco, João continuava, chamando ela de mãe das crianças. Continuava reconhecendo o lugar dela na família. Mas a alegria durou pouco.
Na semana seguinte, quando João estava começando a se levantar da cama, chegaram visitas inesperadas. 3 homens de terno e gravata, suados que nem porcos, subindo da carroça que pararam na frente da casa. João Caboclo? Perguntou o mais alto, um homem careca com óculos. Sou eu, João respondeu, ainda fraco, mas de pé. Somos da Companhia Ferroviária do Nordeste. Viemos fazer uma proposta para o senhor. Esperança sentiu um arrepio ruim. Nada de bom podia vir daqueles homens de roupa fina no meio da caatinga. Que tipo de proposta? João perguntou. A ferrovia vai passar por essas terras, explicou o homem dos óculos. E a sua propriedade está bem no meio do caminho que escolhemos. Viemos oferecer uma boa quantia pela terra. Quanto? João perguntou direto. 500 mil réis. É dinheiro suficiente para a família do senhor viver bem na cidade grande, comprar casa boa, botar os meninos na escola. Esperança viu os olhos de João brilharem por um segundo. 500 mil réis era muito dinheiro. Com essa quantia, eles podiam mesmo recomeçar longe dali, sem precisar enfrentar mais secas, mais sofrimento. E se eu não quiser vender? João perguntou. Os 3 homens trocaram olhares. Bem, disse o dos óculos, a ferrovia vai passar de qualquer jeito. O governo já aprovou o projeto. Se o senhor não vender por bem, vai ter que sair por mal. E aí, não vai receber nada. Isso é ameaça? João perguntou, e Esperança viu que, mesmo fraco, ele ainda tinha coragem de enfrentar qualquer um. É realidade, respondeu o homem frio. Temos uma semana para resolver isso. Depois vamos tomar outras providências. Os homens foram embora, deixando um papel com a proposta em cima da mesa. A família ficou em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. É muito dinheiro, disse Cazuza finalmente. É, João concordou. Dinheiro suficiente para mudar nossa vida. Mas essa é nossa terra, Marieta disse, a voz pequena, mas firme. É aqui que a gente vive, é aqui que Mãe Esperança cuidou da gente. Esperança olhou para o jardim da menina, que mesmo com tão pouca água continuava resistindo. Algumas mudinhas tinham morrido, mas outras teimavam em viver, brotando folhinhas novas a cada dia. A decisão é sua, João, ela disse. Se tu achar que é melhor ir embora, eu vou junto. Para onde vocês forem, eu vou. João ficou 3 dias pensando. Caminhava pelo terreiro, olhava a roça seca, a cacimba quase vazia, a casa de taipa que precisava de reparo, e olhava também as crianças brincando no quintal, o jardim de Esperança resistindo bravamente, a vida simples, mas cheia de amor que tinham construído ali. No 3º dia, ele reuniu a família debaixo do umbuzeiro. Tomei minha decisão, ele anunciou. A gente não vai vender. Por quê, pai? Cazuza perguntou. Porque essa terra não é só chão e pedra, João explicou. É onde nossa família nasceu de verdade. É onde Esperança se transformou de mulher comprada em mãe amada. É onde vocês aprenderam que família não é só sangue, é amor e cuidado. Esperança sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. E se eles tomarem mesmo? Ela perguntou. Aí a gente luta, João respondeu. Juntos. Na manhã seguinte, João cravou uma placa de madeira na frente da casa. Com letras grandes e tortas, mas firmes, ele escreveu: Esta terra não está à venda. Aqui vive uma família que plantou amor no chão seco. Os homens da ferrovia voltaram no prazo marcado, esperando pegar a resposta. Quando viram a placa, o careca dos óculos ficou vermelho de raiva. O senhor vai se arrepender dessa decisão, ele ameaçou. Pode ser, João respondeu calmo, mas pelo menos vou me arrepender sendo dono da minha terra. Os homens foram embora bufando, prometendo voltar com força policial, mas passaram semanas, meses e nada aconteceu. Esperança descobriu depois, através de seu Antônio, que a ferrovia tinha mudado o projeto, contornando as terras dos que não quiseram vender. A seca continuou por mais 2 meses, mas a família resistiu unida. E quando, finalmente, as primeiras nuvens apareceram no horizonte, Esperança sabia que tinham vencido a maior batalha de suas vidas. A chuva chegou numa tarde de novembro, grossa e generosa. As crianças correram para o terreiro, gritando de alegria, e Esperança dançou na chuva mais uma vez, mas agora com o coração completo de gratidão. Meu Deus, ela sussurrou, de braços abertos para o céu, obrigada. Obrigada por tudo. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, João chamou Esperança para o quintal. Na mão ele levava uns papéis. O que é isso? Ela perguntou. A escritura da terra, ele respondeu. No teu nome. Esperança quase desmaiou.
João, eu não posso... Pode sim, ele interrompeu. Tu merece. Tu plantou amor onde só tinha espinho. Tu cuidou dos meus filhos que nem fossem teus. Tu lutou por essa família quando eu estava fraco demais para lutar. Ele pegou na mão dela e colocou os papéis na palma. Agora tu é dona oficial dessa terra. Dona da casa onde aprendeu a ser mãe. Dona do chão onde plantou esperança. Esperança caiu de joelhos ali mesmo, na terra molhada de chuva, segurando a escritura contra o peito. As lágrimas misturavam com a água que caía do céu, e ela sorriu que nem criança ganhando presente. Ali mesmo onde chegou quebrada, vendida que nem gado, agora era dona. O mandacaru tinha florado, sinal de chuva e de vida nova. E ela sorriu, sabendo que a vida demora, mas sempre chega. Obrigada, João, ela sussurrou, por me dar uma família, por me dar um lar, por me ensinar que eu tenho valor. Quem ensinou valor foi tu, ele respondeu, ajudando ela a se levantar. Ensinou que família se constrói com amor, não com sangue, que lar se faz com cuidado, não com dinheiro. Anos depois, quando contava essa história para os netos, Esperança sempre terminava do mesmo jeito. Meus filhos, lembrem sempre, não importa quantas vezes a vida derrube vocês, não importa se disserem que vocês não prestam, se tiverem amor para dar e coragem para lutar, sempre vão encontrar seu lugar no mundo. E o jardim de Marieta cresceu e virou pomar. As mudinhas que resistiram à seca se transformaram em árvores frondosas, dando sombra e fruto para a família que aprendeu que com amor e persistência, até no chão mais seco, brota vida nova. Porque essa é a verdade, meu povo. A vida demora, mas sempre chega. E quando chega, compensa toda a espera. E aí, meu povo, que história emocionante, não é mesmo? Esperança nos ensina que não importa quantas vezes a vida nos derrube, não importa se disserem que não prestamos para nada, sempre podemos recomeçar. Ela foi vendida que nem gado, humilhada, rejeitada, mas encontrou forças dentro do peito para se transformar na mãe mais amorosa e na mulher mais corajosa daquela terra seca. Às vezes, nossos maiores sofrimentos são apenas o caminho que Deus usa para nos levar para o lugar onde realmente pertencemos. A vida de cada um de nós é que nem aquele jardim da Marieta, mesmo na seca mais braba, se a gente regar com amor e não desistir, sempre brota vida nova. Esperança plantou amor onde só tinha espinho e colheu uma família linda, uma terra próspera e um coração cheio de gratidão. E você, tá regando que parte da sua vida com amor hoje? Tá lutando pelos seus sonhos ou deixando a seca do desânimo tomar conta? Lembra? A vida demora, mas sempre chega para quem não desiste de plantar esperança no coração. Agora me responde nos comentários. Qual parte da história te emocionou mais? Que lição da esperança você vai levar para a sua vida? Você já passou por alguma situação que parecia sem saída, mas depois descobriu que era o caminho para algo melhor? Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história emocionante. Clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. De mendigo a milionário, a força do perdão. Para continuar assistindo histórias que vão transformar seu coração e te inspirar a nunca desistir dos seus sonhos. Compartilha esse vídeo com quem precisa de esperança hoje. Às vezes, uma história como essa pode mudar a vida de alguém.